Olá pessoal, Flávio Ferreira em mais um Coruja Podcast. Hoje com ela. Essa entrevista aí, muito pedida. O esposo dela esteve aqui, conversou com a gente, falou um pouquinho sobre missão, mas ela tem muito mais informações. Ela vai passar muito mais informações do que ele, Pastor Elândio. Hoje é Cristiane. É Cristiane Nascimento. Tem um sobrenome que eu não consegui falar. Depois, se ela quiser falar o sobrenome, ela fala. Não consegui falar. Gente boa, peço você aí, aperte o sininho de notificação, porque tem vários vídeos, várias coisas boas do Coruja Podcast, tá? Tem várias coisas entrando aí nova. Como eu falei, 2026 é só novidade, ó. Dá uma olhada pra tela aqui, ó. São 6 corujas. Coruja Podcast é esse formato. Tem um outro formato que é o Toca do Coruja, tá? Top demais. Tem um LBC, então todos os dias, 6 da manhã, acompanha a gente aí, que vai ser muito top. Tem o Coruja Music. Coruja Music só fala de música. Não sou eu que faço a entrevista, é uma outra pessoa, nosso produtor que entende tudo de música. Tem o Coruja News, que é informações reais aí sobre o que está acontecendo aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no mundo, tá? Então acompanha a gente. E o outro Coruja, que é o Coruja React, tá? Que também são entrevistas que foram feitas, a gente pega aí, comenta aqueles pedacinhos, tá? Coisas importantes. Então, fica conosco, aperta o sininho de notificação, compartilha para geral. Vai no dedo agora aí compartilhando aí para geral aí, que vai ser muito bom. Agora sim, estou com ela, Cristiane Nascimento. É um prazer ter você aqui de novo. Você deu uma palhinha naquela entrevista do nosso pastor Elândio, seu esposo. A galera ficou perguntando e a gente vamos lançar essa entrevista aqui. Muito obrigado por esse carinho, estar aqui conosco. É um prazer ter você aqui conosco. Que bom, né? O prazer é meu e estamos aqui para Contar um pouquinho? contar um pouquinho, responder, tirar dúvida, o que vocês quiserem. A gente quer saber como funciona ser uma esposa de um missionário, né? Uma pessoa que você está aqui na terra, aqui onde foi nascida e criada, de repente você tem que sair para uma terra nova, um lugar que você não conhece e viver aquilo tudo ali, experiências que você nunca viveu, né? Então a gente quer saber tudo, aquela experiência mesmo que fala assim, nossa, tem pessoas que sonham em conhecer e viver e não consigo viver. Mas antes de você contar essas experiências, fala um pouquinho quem é a Cristiane. Então, vai ser um prazer, né, poder falar sobre todos esses tópicos que você falou. E primeiro eu quero dizer que eu sou Cristiane, eu sou uma mulher, né, mãe, profissional, filha, esposa, né, principalmente esposa. E tenho colocado minha vida diante de Deus, né, e buscando agradar a Ele com a minha vida, com o meu testemunho. E a partir disso aí as coisas vão acontecendo, o Senhor vai cuidando, vai trabalhando e a gente vai caminhando com Ele até E que a Ele gente não venha. pode esquecer que é a vovó também, né? Vovó, acabei esquecendo de dizer isso. Isso aí, sou Vovó. vovó. Mandar um abraço para essa galera. Tá tudo no Recife, né? Não, no No Ceará. Ceará, tá tudo no Ceará? Isso, tá tudo no Galera do Ceará. Ceará aí, um abraço do Coruja Podcast. Você, ó, netinho, você filho, ó, um abraço aí. Queremos vocês aqui, contando a história de vocês também aí. Traz o neném, traz todo mundo pro Coruja, vai ser benção. Mas como você conheceu o pastor Elândio? Então, eu conheci o Elândio antes de ser pastor, né? Na minha juventude. Eu me converti com 14 anos, minha mãe não era evangélica, eu não nasci no berço evangélico, minha mãe era espírita. E aos 18 anos eu desviei da igreja e aí eu comecei a namorar uma outra pessoa, engravidei, tive minha filha e não casei. E aí, nessa intercorrência, eu conheci o Elândio, né, num forró que antigo que tinha aqui no Mauá. E eu gostava muito de forró, eu conheci ele lá. E lá a gente começou a conversar e a partir dali a gente começou a namorar. E aí, logo depois que a gente começou a namorar, eu engravidei do Gabriel e nós fomos morar juntos. Ah, Nossa história começou assim, né? mas Elândio dançava forró, ele só ia pra
pra ficar olhando o pessoal lá Não, ele dançar? dançava É forró. mesmo? Eu e ele já era forrozeiro, E, sim. rapaz. Ainda somos, Essa né? Porque história, a gente não essa história esqueceu. ele não contou aqui. Não, ele não contou. Porque o homem esquece de contar tudo. É Quem verdade. cuida dos detalhes são Das as mulheres, tá? mulheres. E aproveitando, mandar um abraço para as mulheres aí, esse mês das mulheres aí. Quero mandar um abraço para vocês, tá? E ó, acompanha a gente aqui que é só novidade, já É falei para isso vocês. aí. Aí vai lá, aí vocês tiveram, Então a casaram. gente se conheceu, eu engravidei, a gente morou 5 anos junto, a gente não casou e era uma guerra, né? Porque eu queria voltar para a igreja, eu queria casar e ele não era crente, ele era católico. E aí nessa história, nessa guerra, nessa tribulação, a gente se separou, né? 3 vezes, aí na terceira vez foi definitivo. E a gente morava lá em Natal, nessa época ele tinha sido transferido para lá pelo trabalho. E aí eu deixei ele lá e voltei para o Rio de Janeiro com meus 2 filhos, aos 25 anos. E aí, quando eu voltei, e aí eu não tinha mais casa, não tinha marido, estava precisando morar na casa das pessoas, né? Retomando minha vida de novo. E aí eu comecei a frequentar novamente a igreja e eu queria conhecer mais de Deus, porque eu sabia que Ele tinha um plano na minha vida. E naquele momento, né, que eu estava me sentindo só e que eu não sabia como me reerguer de novo, eu comecei a buscar o Senhor Jesus naquele tempo. E aí nós ficamos 4 anos separados, ele morando lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte, e eu vim embora para o Rio de Janeiro e me firmei na igreja. Comecei a minha vida lá na igreja, junto com o pastor Marcolino, que já esteve aqui também. Isso. E ele começou a cuidar, tratar, né, das minhas feridas, da minha vida. Ele me fez uma pergunta, quando eu fui a primeira vez fazer um gabinete com ele, ele perguntou o que eu queria. E eu falei que eu não queria marido, que eu não queria casa, que eu não queria trabalho, mas que eu queria ter um relacionamento profundo com Deus. E aí ele falou porque eu queria isso, ele ia me ajudar, e ele me ajudou, né? Me ajudou a me levantar, a tratar, tirar os carrapichos. E aí eu fui me firmando na igreja. Trabalhei na igreja como faxineira, comecei a trabalhar na igreja com as crianças. Depois eu fiz parte do Ministério de Louvor. Daí eu já estava sendo consagrada a obreira. E aí, depois que eu fui consagrada a obreira, depois desses 4 anos, eu estou tentando dar uma resumida, porque é muita coisa que aconteceu, né? Aí o Elândio, ele sofreu um acidente, que foi quando Deus mudou a vida dele. A gente não se falava mais, porque não tinha mais condições, e eu não acreditava que Deus ia transformar a vida do Elândio. Eu falava para as pessoas que Deus mudar o Elândio era o impossível. Eu dizia, é impossível, isso não vai acontecer. Mas Deus tinha um plano na nossa vida, né? E o pastor Marcolino acreditou, ele viu isso antes, né? E me deu força para mim continuar ali, orando, perseverando, buscando no Senhor. E foi quando ele sofreu o acidente, que ele quase morreu. E aí ele entrou em contato comigo, já estava próximo dele voltar, e aí nós reatamos naquele tempo. Poxa. E aí naquele tempo, o pastor Marcolino, agora é a sua vez. Aí eu fui sendo orientada pelo meu pastor, em oração, né? Eu falei para ele, tá bom, você quer voltar, eu volto, mas agora eu só volto se a gente casar, se a gente ficar noivo, se a gente fizer tudo conforme a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. E aí assim foi feito. Ele veio para cá em dezembro. Não, em dezembro não, foi em fevereiro, que em dezembro ele sofreu um acidente. Em fevereiro ele veio, a gente ficou noivo, ele aceitou Jesus na igreja, e aí ele voltou para lá, para o Ceará, porque ele ainda estava em recuperação. E aí nessa época foi um tempo muito difícil, porque ele estava lá e eu estava aqui ainda com 2 filhos, né? E trabalhando e morando na casa da minha mãe. E aí o meu filho ficou muito doente. Ele teve crises de epilepsia. Caramba. E aí ele tinha mais ou menos 8 anos, 8 a 9 anos. E aí eu liguei para ele e falei, olha, o Gabriel teve crise convulsiva, eu vou precisar levar ele no hospital, e eu não tenho condições de levar ele lá no Rio, que era no Lins, o hospital que tinha que levar ele para tratamento. Aí ele de prontidão veio para poder a gente levar o Gabriel. E aí o Gabriel
A gente começou a levar ele no hospital, e aí o médico disse que era crise de epilepsia, que não era hereditário, que podia acontecer com qualquer pessoa, mas que ele ia fazer um tratamento até os 21 anos. E aí, por causa disso que o Elândio veio, ele telefonou para o trabalho e disse que já estava perto dele vir, mas ainda faltava alguns trâmites. Mas só adiantou, E aí ele ligou para o trabalho e não, pode ir que a gente vai mandar sua papelada. Aí ele ficou. E aí eu estava com um problema, né? Porque o Elândio estava lá na minha casa, eu ainda não era casada. Mas Deus, ele esteve à frente de tudo, né? E a gente pensa assim, Deus ele é soberano, ele é grandioso, ele faz milagre, mas a gente não pensa nas coisas que o Senhor faz e muda, e às vezes até uma situação difícil para que a palavra dele venha se cumprir na nossa vida. E a gente precisa ter sabedoria para poder conseguir compreender isso. E aí, o que aconteceu? A gente conversou com o pastor Marcolino, falei, agora eu tô com problema, porque ele está aqui em casa, como é que vai ser? O pastor Marcolino, não. Se vocês se manterem firmes, e que a preocupação maior do Elândio era as pessoas ficarem falando, porque eu já era obreira na igreja, né? E aí ele falou que não ia me tocar até o casamento. Resumindo, em 6 meses nós casamos na igreja, né? A gente não pecou, né? Deus cumpriu a palavra dele na minha vida, que o Senhor disse que ia me honrar, e me honrou. Eu casei direitinho na igreja. E quando a gente casou, a gente já tinha comprado a nossa casa, a gente já tinha ganhado todos os móveis. Deus fez um mover. E aí, a partir dali, começou a nossa nova história em Cristo. Como é importante a mulher, né? A mulher sempre é uma... no casal, a mulher sempre tem a parte fundamental, que ela que ora, ela que busca, né? Então... não é à toa que o mês da mulher está com a entrevista com mulheres e contando essa história. Eu quero dizer que eu sou muito ligado a isso, que a gente vê essa parte em casa, né, com a minha mãe, com as pessoas, assim, a gente vê que a oração, né, você vê que o círculo de oração das mulheres, onde a mulher bota a mão, tudo é melhor e maior do que o dos homens, né? Então, vocês, mulheres, são realmente abençoadas. O lance do tempo de Deus, as pessoas às vezes não querem esperar, né? E é muito bom a gente ver que tem um tempo para as coisas acontecer. Às vezes a gente passa tanto tempo fazendo alguma coisa que é errada, uma coisa que complicada, então Deus tem um tempo para as coisas acontecer. Poderia, às vezes, Deus pode, com pensamento, fazer tudo, mas não, tem um tempo. E as pessoas têm que saber esperar o tempo de estar pronto para receber as bênçãos, estar pronto para receber o novo de Deus. E de ser aprovado também, né? Porque aprovado. Não é fácil. Eu me lembro que eu costumava dizer assim, não tem mais jeito. Eu vou orar, que eu quero casar, que eu quero ter um marido, porque eu sabia das promessas que Deus tinha para minha vida. Quando eu tinha 14 anos que eu me converti, eu fui numa igreja na Parada 40, na época da mocidade, e saiu uma senhora lá do lugar dela, ela veio e trouxe uma profecia para minha vida que nem eu não lembrava. E, através daquela mulher, Deus falou que eu ia ser missionária e que Deus ia me levar para os 4 cantos do mundo. Só que naquele tempo eu não entendia e que o meu marido seria um pastor missionário. E eu, naquela época, eu não entendia nada. Eu perguntava, porque eu não nasci no berço evangélico. E eu perguntava à minha liderança na época e ninguém conseguia me explicar. Quando eu fui morar com o Elândio, né, que eu estava afastada da igreja, que eu dizia que eu não era convertida, eu era convencida e por isso eu estava afastada, porque depois que você se converte, que você tem um encontro verdadeiro com Cristo, aí você fica firme, passa, leva as burdoadas, mas se mantém ali, de pé. Eu achava que Deus não ia fazer essa obra na vida do Elândio, porque o Elândio era católico. E eu conheci a parte da família do Elândio que era católica. Eu não conhecia a parte da família do Elândio também que era evangélica. Eu só vim conhecer a família do Elândio evangélica quando Deus nos levou para o campo missionário. E aí eu entendi o processo que Deus tinha na nossa vida, né? Por isso que eu dizia que eu não acreditava que Deus ia fazer a obra na vida dele, do pastor Elândio hoje, né? Porque eu via ele como uma pessoa católica, que era do mundo e tal. Mas Deus, ele provou que a oração, ela tem muito efeito. A oração do justo, ela tem muito efeito. E o Elândio é fruto da oração da avó dele por parte do pai.
porque a avó paterna dele era evangélica, era crente, a família dele toda por parte do pai era evangélicos. E aí por determinadas situações da vida, né, o avô dele saiu de casa e aí acabou separando a avó, arrumou outra pessoa e aí os irmãos, né, se afastaram da igreja, mas a avó dele nunca saiu da igreja. E o avô dele também arrumou outra família, mas já era crente também. Então, assim, eu não conseguia enxergar isso, mas Deus enxergava o interior do Elândio. E aí, quando Deus restaurou o nosso casamento, que a gente começou a se envolver como obreiros, né, da casa do Senhor, que a gente foi colocado na liderança, né, primeiro do grupo de evangelismo, depois do departamento de missões, depois do departamento de adolescentes, que a gente foi se envolvendo, que a gente foi para uma base missionária para ser treinados, né, e a gente fez muitos eventos, avanços missionários aqui no Rio de Janeiro, em outras igrejas, a gente ajudava muitas pessoas, que a gente foi vendo que a palavra de Deus ia se cumprir na minha e na vida do Elândio. Eu sabia do meu chamado, ele ainda não sabia do dele, mas Deus já conhecia ele, né, interiormente, sabia que ia fazer dele um ganhador de almas. E aí, assim se cumpriu a promessa de Deus na nossa vida. A gente foi se envolvendo cada vez mais. Antes de eu começar a trabalhar, né, diretamente com o departamento de missões, me envolver com congressos, tivemos fases, né, na minha família, né, que a minha família é uma família muito grande, e tivemos fases muito difíceis. Deus me deu a estratégia de eu ganhar toda a minha família para Jesus. Agora. Então, quando o Elândio voltou, a minha família toda já era crente, que não era antes, né? Porque determinadas situações difíceis que nos fez mais uma vez se unir em oração, e a gente estava até lembrando essa semana, a gente começou o grupo de oração no lar, né, que chama o grupo de culto no lar, que a gente chamava na época, e foi por causa de um sobrinho meu. E agora a gente retornou, né? Depois de 8 anos no campo missionário, a gente retornou. E aí a gente começou de novo o culto no lar por causa desse mesmo sobrinho. Aí eu falei, vocês esqueceram, né? Porque a gente começou por causa dele e agora a gente voltou de novo por causa dele. Aí teve esse tempo, né, de Deus, né? Que foi o tempo de vocês se prepararem para assumir uma missão tão grande que foi essa, né? Essa campo missionário lá. Mas por enquanto você está aqui no Rio com ele, casado, com 2 filhos. E agora ele foi promovido para outro lugar. Como foi para você sair daqui, ter que largar tudo isso e ir com ele? Foi fácil? Foi uma experiência legal de você chegar lá e você quis voltar, quis chutar o balde? Como foi? Conta um pouquinho. Bom, para ir para lá não foi difícil para mim. Se eu disser para você que foi muito difícil deixar minha família aqui, a igreja que eu cresci, que eu aprendi, não foi difícil. Por quê? Porque nós entramos numa campanha de oração, porque nós fomos para um congresso em Minas Gerais, da Missão EC, e aí lá nós aprendemos que a gente tinha que determinar um tempo. E a gente saiu de lá determinando um tempo, que era 2017. Que 2017 a gente ia para o campo missionário. E a gente estava orando, inclusive a gente foi nessa agência missionária para saber como que a gente se preparava, né, para poder estar indo para esse campo missionário. E aí a gente ia na época a gente orou, né, para Deus, e aí a gente pensava que a gente ia para a Europa, né, qual foi o nome do lugar? Barcelona. Foi para Barcelona. Barcelona. Foi para Barcelona. E aí ele viu um vídeo e aí Deus tinha confirmado tudo. Aí a gente determinou, 2017 nós vamos para o campo missionário. Só que no decorrer desse tempo, que acho que foi 2015 que a gente foi para esse congresso, até 2017, ele teve alguns sonhos. E aí ele teve um sonho que ele fazia participava de um esporte que você tem que pegar as bandeiras dos lugares, só que no sonho ele pegava as bandeiras dos estados do Nordeste. Poxa. E aí
E aí ele falou esse sonho, o que será isso? Eu falei, nossa, Deus deve estar preparando alguma coisa vai mudar. E aí ele foi pro sertão, né? Sozinho, na época eu não fui com ele, porque eu tinha feito uma cirurgia no ouvido, eu tenho autoesclerose, e aí eu tinha feito cirurgia em um ouvido e eu não podia viajar de avião, de ônibus, de carro, não podia. Eu tinha que ficar 6 meses, pelo menos, de resguardo, porque não tem sutura, né? Era só um tampão que botava para poder o tampão Pressionar, se né? regenerar de novo. E aí eu não pude ir. Aí ele foi. Quando ele voltou transformado, que Deus tinha falado com ele, que lá era o sertão, que ele tinha que ir, tarará, tarará. Eu falei, não, mas Deus tem que falar comigo. Deus que falou com Eu você. quero ir para Barcelona. Eu não quero ir para, eu quero ir para Sertão. Não, mas eu nem imaginava. Eu imaginava assim, eu só vou porque Deus está mandando. Então, assim, porque quando a gente tem um coração missionário, a gente não questiona muito o que Deus vai fazer, né? E eu não queria ir porque era o Ceará. Não era só o Nordeste, sim. Não era Paraíba, não era Rio Grande do Norte. É porque era o Ceará. E o Ceará, para mim, era um lugar, e é um lugar, né? Não, porque já passou. Mas era um lugar de lembranças ruins, porque, né? Eu morei com ele 5 anos antes e eu sofri 5 anos antes por causa desse lugar também. Mas, enfim, eu não tive medo porque nós fizemos campanha de oração juntos. E nós entregamos essa data, 2017, para Deus. Então, eu estava com ele não orou sozinho para ir para lá. Né? A gente fez campanha juntos. Juntos nós sabíamos que Deus ia usar a nossa vida aonde quer que Ele nos levasse. E aí eu falei, é a vontade de Deus. E aí minhas irmãs choraram muito, né? Eu fiquei um pouco triste, vou dizer para você, que eu não posso dizer que eu não fiquei, mas eu fui em paz, diferente da volta. Né? Uma história do que... Diferente da volta, né? Porque eu fui em paz, sabendo que eu ia cumprir nosso chamado. Foi fácil chegar lá? Não foi fácil. Nós chegamos lá para ajudar uma agência missionária, para abrir essa base missionária. Chegou lá, essa agência missionária não quis mais continuar com a gente. E além disso ainda, né, levantou uma calúnia sobre a nossa vida. E aí você sozinha, num lugar que você não tem igreja, que você não tem pastor, que você não tem família, você chega e você recebe algo assim, não é fácil. E aí nesse tempo eu quis voltar. Falei, não. Poxa, eu saí para servir no sertão. Deus falou que ia ser no sertão. Que a obra missionária, a base missionária ia ser no sertão. Aí eu chego no sertão, me ia tirar do sertão? Como é que vai ser isso? Não, vamos voltar, tem alguma coisa errada. Mas Deus usou uma irmã de oração daqui, sabe? E aí ela entrou em contato comigo. Eu acho que ele nem sabe, a irmã Jurema. Toda quinta-feira tinha oração na casa dela, lá no Apolo. E essa irmã Jurema ligou para mim e falou assim, ó, Deus manda dizer que você está no chão. E eu estava no chão. Ele me mostrou que você está no chão. Mas ele manda te dizer, levanta porque ele é contigo. O diabo se levantou para destruir a sua casa, a sua família, o seu ministério. Mas Deus disse que Ele vai te sustentar. E aí, naquele dia, eu me levantei. E aí, quando ele chegou do trabalho, a gente dobrou o joelho no nosso quarto e a gente orou ao Senhor, entregamos nossa vida a Deus e falamos, Senhor, nós viemos para te servir, seja onde for que o Senhor for nos levar. E aí, a partir daquele dia, Deus mudou a nossa história. Porque nós não fomos para o sertão para colocar uma base missionária para a gente ser líder de uma missão. Não. Para ajudar, né? Nós fomos lá para abrir uma base para ser um apoio da outra missão. Tinha um líder e a gente ia seguir alguém, a gente ia ajudar alguém no trabalho, porque a gente sempre fazia isso. Mas é diferente de você ser o líder, de você ser o implantador da obra, você ser o presidente, né? Fundador de uma missão. É diferente. É muito mais trabalhoso. E aí, mas Deus, ele falou assim, eu preciso de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque o nosso desejo, o nosso sentimento tem que estar no Senhor. E o nosso desejo era esse, servir a Deus, ser bênção lá para servir a Deus, e não para a gente criar uma base, ou para crescer, ou para ser alguma coisa, não. E Deus sempre esteve conosco. Antes da gente sair daqui, a gente fez um evento lá na Praça do Mutuá.
E aí, junto com uma igreja que é de frente da Praça do Mutuá. E o pastor fez um ato profético quando a gente disse que estava indo embora. Ele pegou um galão que ele fez a campanha para poder comprar o prédio. Ele usou um galão para arrecadar moedas de R$1. E com essas moedas de R$1 ele comprou o prédio. E aquele galão estava cheio de moeda e ele derramou na minha cabeça, na cabeça do meu marido e na cabeça dos meus filhos. E enquanto ele foi derramando aquele galão de moeda, Deus usava aquele homem para a nossa vida, dizendo: eu estou contigo, e aonde você for não vai faltar recurso. E aonde vocês colocarem o pé de vocês, eu vou sustentar. Vão que eu estarei com vocês. Derramou na minha cabeça, na cabeça do meu marido, e derramou na cabeça da minha filha. E deu uma moeda para mim e falou: você vai ser uma missionária que vai rodar o mundo. O Brasil, você vai para a Europa, você vai para o Oriente, Deus vai te levar, Deus vai te abençoar grandemente, falou para minha filha. E aí, realmente, nós fomos para lá, para o sertão, nós não tínhamos nada, nós não somos ricos. Eu trabalho muito, ele trabalha muito, sabe? E graças a Deus, porque a gente ele foi pelo trabalho, né? E Deus nos sustentou, mas nós não temos dinheiro. Mas a gente serve o Deus do ouro e da prata. Com certeza. E aí nós ganhamos um terreno, né? Começamos a fazer a missão, entramos em contato com outros pastores. E aí ganhamos um terreno, construímos a base missionária. E a base missionária hoje é uma agência missionária. Tá, agora vamos lá. Você está lá no sertão, vendo aquela situação. Qual era o retrato ali daquele povo, daquelas pessoas ali? Como foi vocês começar a criar um culto, fazer algum trabalho, convencer pessoas que vocês agora vão criar alguma coisa, fazer alguma coisa? Como foi essa experiência? Primeiro, a nossa chegada lá no Ceará não foi fácil, foi muito difícil. O povo cearense é um povo desconfiado. É um povo trabalhador, né, sofrido também, assim, do trabalho, mas nós saímos daqui com uma palavra, que a gente iria chegar lá para ser bênção e não para fazer divisão, né? E os missionários lá eram recebidos assim, meio que um pouco com bastante resistência, porque alguns sem sabedoria foram para lá e levaram a divisão para algumas igrejas. E a nossa maior preocupação era essa, não levar a divisão. Então a gente chegou lá para somar e não para dividir. E aí, com base nessa visão nossa, a gente começou a frequentar a igreja e, através de alguns conselhos, no caso, o meu marido começou a participar do ASEMPSE, que é um conselho de seguranças do estado do Ceará, né? Mas tem também outros lugares que são Marinha, Aeronáutica, Exército, Polícia. São os que trabalham nessa área, mas que são evangélicos, que são pastores. Então, eles se reúnem para fazer algo, para ajudar, né, a comunidade, né, a família dessas pessoas que trabalham nessa área, tal. Então ele começou a ir a partir daí. E a partir daí ele conheceu os presidentes, que é da ORMES, que é do Conselho de Pastores do Ceará. E aí lá a gente começou a se envolver com alguns pastores que já faziam, né, trabalhos evangelísticos na cidade e tal. E lá a gente começou a falar do nosso trabalho, que a gente ia para o sertão e a gente ficava 10 dias no sertão fazendo um impacto, ajudando a igreja local, a pedido de um pastor local, fazendo um impacto evangelístico, né, para levar a palavra e ganhar almas para Jesus. E a escolha sempre é de uma igreja que precise dessa ajuda e que ela consiga por si só, né, manter essas pessoas que vão ser impactadas. Por isso, a nossa visão da base missionária. A base missionária, para quê? Por exemplo, vamos que a gente leve 100 pessoas daqui do Rio de Janeiro para fazer um trabalho evangelístico lá no sertão. E aí, quando chega lá, era o que estava acontecendo, porque a gente já fazia esse trabalho antes de a gente ir para lá, né? E aí, chega lá, a gente consegue fazer um grande impacto.
Mas a igreja local não tem obreiros capacitados, nem quantidade para poder continuar. Aí a visão era o quê? Quem fosse daqui, os missionários que quisesse ficar, ofertar, né, a sua vida para poder ajudar esses pastores serem preparados na base missionária e a gente enviar para esses pastores. Até porque esses pastores do sertão são pastores que não têm muita questão financeira. Por quê? Porque a maioria dos sertanejos vive do plantio, né, vive da parte rural e do Bolsa Família. Então tem igreja que nem dízimo não tem. Caramba. Porque, né, as pessoas são de renda menos favorecida, entendeu? Então, a nossa visão era essa, levar pessoas capacitadas daqui, treinar conforme o lugar e a cultura e ajudar esses pastores a continuar cuidando dessas pessoas que vão ser alcançadas pelo projeto que acaba acontecendo 12 dias lá. Entendeu? Qual foi a experiência que você teve lá que te impactou? De repente... uma família que você viu algo que te impactou, que você falou assim, nossa, às vezes eu reclamo, mas estou vendo uma situação, ou um milagre que Deus fez. Conta um pouquinho de uma história. São muitas coisas que acontecem no sertão, né? Você encontra no sertão hoje, você encontra problemas com o espiritismo, né? De mesa branca. A gente encontra lá também muito abuso, né, de menores, de meninas, sexual. E também a gente encontra a questão também de famílias que não têm nem Bolsa Família para se alimentar. Então a gente encontra, e hoje o tráfico que está, né, dominando os sertões também, porque não tem fiscalização e tal. E aí, o que mais eu disse assim, que eu já vi muita coisa, mas o que mais me doeu foi eu saber que a minha filha, ela tem a informação, né? A gente estava num dos sertões lá, evangelizando, e ela pegou uma menina de 7 anos, e essa menina começou a falar, a gente achou estranho, porque ela já usava batom, usava roupinha curtinha, e a minha filha foi conversar com ela, né? Falar sobre Jesus, e ela contou para minha filha que ela era realmente. E a minha filha saiu de lá chorando e aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque a minha filha, ela é bem orientada, mas ela se deparou com uma situação que é verídica, que acontece, mas que às vezes a gente, assim, quando a gente está na igreja, a gente não olha. A gente ouviu falar, mas nunca viveu isso, né? É diferente de você ouvir falar e viver, né? Isso, aí a minha filha veio, contou, chorando, tal, e falou, mãe, como é que eu vou falar, mãe? Eu falei, olha, filha, você tem que orar e pedir a Deus. Que ela tinha? Na época, a Carol tinha 15 anos. Na época que a gente foi para esse lugar. Idade que... Assim, muito jovem, né? Muito jovem, né? Mas eu também não menti. Eu falei, filha, acontece, porque a maldade está no homem, né? O pecado, né, faz com que as pessoas sejam maldosas. Se ela não tiver temor a Deus, ela não vai cumprir, né, a ordem de Cristo, que é ter o fruto do Espírito, né? Que é a bondade, a longanimidade. Então, o homem mau, pecaminoso, a tendência dele é só cair, decair. E aí acontece esse tipo de coisa. Aí ela conseguiu falar com essa criança e essa criança aceitou Jesus naquele dia. E a segunda foi agora, né, há pouco tempo. Tem muitas outras que a gente passou, assim, várias experiências. Fica à vontade. Eu uma vez fui evangelizar junto com meu marido e tinha uma família que tinha estavam passando pela mesma situação que nós passamos. E a gente, como casal, conseguiu falar para aquela família e aquele marido naquele dia não foi embora. E aquela família aceitou Jesus. E foi a única vez que a gente conseguiu evangelizar junto, porque geralmente ele ficava na frente do evangelismo e eu ficava na secretaria. E aí quando a gente ia evangelizar, a gente sempre estava em grupos diferentes. Aí naquele dia ele foi evangelizar junto comigo e a gente encontrou essa família. E a gente conseguiu falar com a mulher e depois o marido dela chegou de noite, a gente voltou lá naquela casa e aí a gente conseguiu falar com eles e de noite eles estavam lá no culto e aceitaram Jesus e reataram. Então, assim, como que Deus faz, né? A nossa história pôde ser um instrumento para salvar uma outra família.
Entendeu? E Deus usa, porque Deus ele é muito simples, ele usa o nosso testemunho para a gente alcançar outras vidas. Isso. E tem pessoas aqui botar aqui no Rio, né, São Gonçalo, onde que a gente vive, que tá numa coisa tão boa, né, na igreja, tão confortável, botar assim, e reclama. Isso. E reclama que não consegue, que estou triste, estou chateado, isso, aquilo, outro, não consegue entender realmente o que é viver uma vida difícil. Né? E estar na igreja, sendo abraçada, comendo um mingauzinho na igreja, estando ali, né? Essa linguagem nossa, tem pessoas às vezes que estão assistindo, não estão entendendo essa linguagem, mas pessoas que sabem o que a gente está falando. E você vem com essas experiências aí que realmente impacta, né? E a gente vê como que a gente reclama à toa. Né? E o mais difícil para mim foi agora, a última, né? Que a gente estava lá em Canidé, evangelizando, e aí chegou uma criança de 3 anos e ele estava muito sujinho, esse bebê. E aí uma irmã viu que ele estava muito sujo e chamou ele para dar um banho nele. E a gente, naquele dia, ela tinha levado algumas roupas para doar, né? Que a gente faz ação social no último dia. E tinha roupa de criança do tamanho dele lá, né? E aí ela falou, Cristiane, vamos dar um banho nele? Eu falei, vamos. Aí quando eu peguei ele, que eu botei ele no banheiro para dar banho nele, que eu joguei a água, ele chorou. Aí eu falei, meu Deus, ele tá doente. Ele tá com febre, essa criança. Porque quando a gente tá com febre, que a água bate, dói, né? O nosso corpo, ele chorou muito. E aí eu dei banho nele com as coisinhas do meu neto, que meu neto também tava lá, né? Aí Carol levou sabonete, essas coisas, toalha e tal. Aí a gente deu banho nele. E aí vinha pessoas relatando que era uma criança que vivia na rua. Que tinha um irmão de 7 anos. E a mãe era envolvida com drogas, tinha botado fogo na casa e que ele vivia na rua. E a moça falou assim, outro dia ele dormiu na minha calçada com o irmão dele. E qual a idade? 3 anos. Caramba. E o irmão dele 7 anos. Aí aquilo, sabe, eu e as outras irmãs, a gente começou a chorar, sabe? Porque como pode você ver uma criança de 3 anos dormir na rua e você não fazer nada? E aí a gente vestiu a roupa nele, e tinha uma médica conosco, né? E aí a médica examinou ele e ele estava com pneumonia. E aí aí a gente buscou saber quem era que estava responsável, que a gente estava querendo já levar ele para o hospital, porque ele estava chorando muito, ele estava muito doentinho. E aí veio um senhor dizendo que era avô dele, mas não era avô dele que disseram. Só que a gente não podia fazer nada, porque esse senhor que levou ele, que disse que era avô dele, é um senhor que de vez em quando abre a porta para a mãe dessa criança dormir lá. E a criança estava na casa dele, e ele que levou esse menininho lá. Então, assim, é uma situação, sabe, que para nós mulheres mexe com o nosso coração. Porque eu sei que eu trabalhei muito, sabe, para criar meus filhos. Eu mudei a minha vida. Eu mudei a minha linha de pensamento, segmento de tudo, porque eu queria dar algo consistente para eles. Eu sabia que só ia encontrar isso em Jesus. E o medo desse mundo, sabe, engolir meus filhos. E eu busquei em Deus. E eu criei meus filhos no caminho. E aí quando você encontra uma criança vulnerável, sabe, pelo mundo, sem uma mãe, sem um pai, sem um teto, sem comida. É triste. E a sociedade vê e não faz nada. E as pessoas dizem, estão fazendo, estão... Mentira, não estão fazendo. É tudo enganação. E a igreja chega para fazer algo e aí as pessoas ainda condenam a igreja, ainda quer parar a igreja, que é a única ainda que faz alguma coisa pelo povo. E eu vejo, né, a gente tem estado com situações como essa. E é difícil, né? E a gente pede a Deus graça para poder a gente continuar, porque não é fácil. Não é fácil. E é um mandamento, né? Se a gente parar para ler a Bíblia, realmente, a Bíblia manda ensinar os pequenos, né, o caminho que devem andar. E cuidar das uvas e dos órfãos. Não é? Tá na Bíblia e muita gente simplesmente ignora. Mas é um dever da igreja. É um dever da igreja fazer um trabalho na sua comunidade, fazer um trabalho na sua vizinhança ali e abraçar
essas pessoas e cuidar, né? Eu falo que é um dever não só da igreja, como também da política, né? Dos Sim, políticos é um dever, e um dever dos pais, né? São três responsáveis muito pela comunidade em si, sim, né? A igreja que tiver numa comunidade e não faz um trabalho desse, ela é, está negligenciando a obra de Deus, sim. né? Então é difícil. Minha mãe já veio aqui no podcast. Quem quiser, vou deixar tá na descrição desse vídeo aqui, o vídeo dela. Ela veio aqui nesse podcast e a gente viveu muita coisa em comunidade. A gente vê criança que não tinha um chinelo, criança que ia às vezes ir lá numa escola bíblica no domingo para tomar café porque não tinha café em casa. Uma palestra que a gente faz, às vezes a gente fazia cachorro-quente, fazia um hambúrguerzinho, uma coisa simples, que pra gente às vezes é simples, mas aquelas crianças falam, nunca comi um cachorro-quente, nunca comi um hambúrguer. É. Às vezes a criança não tinha uma roupa, né? E às vezes ficava sem graça de ir na igreja à noite, né? Porque não tinha uma roupa, Uhum. né? Para ir na igreja. E a gente vê que é criança pequena, 6, 7 anos, e anda sozinho nas ruas, sem É, pai, isso sem aí. mãe, e vai na igreja e a gente pergunta os seus pais. Ah, meu pai tá no bar, minha mãe tá não sei aonde, e meu pai tá preso, minha mãe tá na rua, e você tá... Não, daqui a pouco eles chegam. Sim. E vários desses foram lá em casa na minha mãe e às vezes perguntam, 4 horas da tarde, tia, tem almoço? Não comi nada até agora. Então é um dever da igreja. E minha mãe abraçou essa causa. Eu sempre vivi isso, né? E às vezes eu estou em casa e minha mãe manda os vídeos lá, ela, uma senhora de 69 anos, sozinha em casa com aquela criançada sentada na mesa junto com ela, contando história, conversando sobre a Bíblia, onde criança de 11 anos, de 6 anos, de 12 anos, 14 anos, e ali chamando ela de vó, de tia. Então é realmente um dever da igreja. Se a igreja não está fazendo isso, está negligenciando. Você, pastor, você, igreja, você não está fazendo o trabalho que tem que ser feito, está negligenciando e vai ter que dar conta do que está acontecendo em volta da sua igreja, em volta da sua comunidade ali. Isso aí. Mas vem cá, e chegou algum momento lá que você começou a obra agora, né? Começaram a levantar as paredes, fazer as sapatas. Como foi essa experiência? Ó, Você como mulher, né? Eu sei que o Elândio, ele é o cara do número, né? Que ele já falou que aqui que ele fez faculdade, conhece todo de método, não sei o quê. é, Agora você é aquela mulher que ajuda, que vai fazer o feijão, fazer o arroz, é. descascar o aipim e fazer. Como foi você, mulher, vendo aquela obra ser erguida? Para mim foi assim uma alegria, porque eu sabia que Deus estava cumprindo, né? Um dos propósitos que Deus nos levou para fazer lá. Embora eu não tivesse muito atuante, porque, como ele disse aqui, a base missionária ela foi construída na pandemia. E essa época que a base missionária foi construída na pandemia, eu trabalhei no hospital de campanha lá no Ceará. Então eu só conseguia ir quando eu estava de folga. Mas quando o plantão era 12 por 36, então praticamente eu estava um dia sim, um dia não, trabalhando no hospital, né? E eu trabalhei no hospital até fechar o hospital lá, no PV, né? Que eles chamaram lá. Então eu trabalhei nessa época no hospital, que eu sou técnica de enfermagem, mas hoje eu sou esteticista formada, né? Deus me deu esse Amém. presente, consegui me formar. E aí, assim que acabou a pandemia, eu comecei a fazer minha faculdade. Então, assim, quando eu não estava trabalhando, que eu não estava no plantão, aí eu ia no final de semana e eu preparava o almoço deles, mas assim, eu vou te dizer, o povo do Nordeste é um povo muito esperto, né? Muito inteligente. Os homens, eles mesmo cozinhavam. É mesmo? Eles, os próprios pedreiros, faziam a obra, Eita. desculpa,
faziam a obra e eles mesmos faziam a comida deles. Ah, e tu Então, chegava lá para comer, então, eu não tá vendo tive aí? muito trabalho para poder estar lá, né, servindo Não, mas eles. essa experiência, porque a gente viveu ali na Gouveia, na Coruja mesmo, na comunidade, a construção de igreja ali, né? Teve até o Elbany, que é o nosso rapaz da mídia aí, que fica aqui, ele viveu isso, a gente tendo que trabalhar, era muito bom, era muito gratificante a gente ver uma parede sendo quebrada para construir uma outra Sim. nova, o templo menor, daqui a pouco ficar maior. Ver a comunidade passando e falando, poxa, parabéns, a igreja tá bonita, tá. Eu sei que ficou longe lá, que o Elane já falou que era só de cano d'água era 200 É, metros, né? isso. De eletricidade, teve que comprar vários postes para botar eletricidade, mas passavam pessoas. Como que foi aquelas pessoas vendo aquela obra construindo? Disseram que não ia dar certo, disseram alguma coisa negativa, ou eu estava parabenizando pelaquela obra? Como foi? O povo da redondeza que mora ali estavam muito felizes, né? Eu me lembro que quando a gente foi lá para poder ver o cano, assim, tudo que aconteceu na base foi um milagre. Quando a gente foi ver os canos para poder a gente levar água até lá para poder começar a obra, eu estava junto com ele, a gente foi nos vizinhos. E aí tinha um vizinho que falaram que ele tinha tirado os canos, porque já tinha chegado água lá, e aí nós fomos lá falar com ele para ver quanto que ele vendia aqueles canos. E aí quando a gente disse que ia ser uma base missionária, aquele vizinho doou os canos. Acho que foram 200 metros de cano, não foi? Ou foi mais? Mais ou menos isso. Uns 200 metros de cano ele doou e ele não era nem crente. E ele falou assim, mas vai ser uma base missionária, é evangélico? Aí a gente disse, sim e tal. Ele, não, então eu vou doar. E ele doou. Aí Deus abençoou o tempo todo a missão. É isso que eu estou dizendo. Quando Deus, ele diz que vai fazer, ele cumpre. Então, assim, os canos já foi um milagre do começo. Aí, para pedir a luz, disseram que não ia dar, que tinha que comprar os postes, que não sei o quê, que demorava muito. Ele fez o pedido no dia da inauguração da base missionária, instalaram os postes lá e a gente não gastou nenhum centavo. E a gente se programou mais ou menos para fazer uma festividade assim de comemoração para umas 50 pessoas, né? Que a gente convidou de lá, né? De Itapipoca, alguns pastores, né? E aí o Lande falou assim, eu falei, quantas pessoas, amor, para poder eu comprar o salgado, né, as coisas. Ele falou assim, mais ou menos uns 50 pessoas. Eu pedi salgado para 50 Ele não teve pessoas. fé, né? Aí, porque ele me disse a quantidade, né? Ele não falou que poderia chegar a mais. E eu não sabia, assim, a quantidade realmente de pessoas que poderiam chegar lá. E aí, quando eu preparei tudo tal, quando eu fui ver, tinha mais de 50 pessoas. Aí eu pedi às irmãs, vamos aqui orar para Deus fazer a multiplicação. Aí fomos dividindo, deu para todo mundo. Aí a gente tinha comprado uma melancia. E aí a gente dividiu a melancia também para dar para o pessoal na hora do lanche. E aí foi muito engraçado. O pessoal comia melancia e jogava assim os caroços. Aí passou uns 3, 4 meses. Quando a gente voltou lá, tinha melancia que o povo jogou lá no chão. E Deus ainda confirmou que a terra era fértil. Né? Aí a gente, nossa, meu Deus, isso aí deu muita gente. Então, assim, para o sertão, é muito importante que chegue uma igreja, que chegue um grupo para levar a palavra de Deus. É muito importante. A gente chega lá com a palavra para alimentar a alma e o espírito, mas Deus muda o quadro do lugar. Deus muda a história de pessoas, de famílias, sabe? E as pessoas sabem disso. Por isso que é importante. Então, as pessoas que moravam lá estavam felizes porque ia chegar uma coisa que pudesse povo, né? acrescentar alguma coisa para a vida deles. E a gente sabe que alguma coisa é a palavra de Deus que é transformadora. Agora, vou fazer uma pergunta meio íntima. O Elândio, como que era ele em casa, quando ele pensando na obra? Como que era? Ele ficava muito ansioso? Como que era ele em casa? Elândio, vendo a obra crescendo, como que ele ficava? A expressão dele? Ó, eu vou dizer para você. Vou falar uma coisa aqui que eu nunca nem disse para ele, mas eu vou dizer. Eu fico até. Às vezes eu sentia até ciúme. É mesmo? Porque assim, o Elândio, como eu disse para você, Deus tinha uma obra na vida dele. E hoje eu olho para ele, eu falo quanto Deus transformou a vida do meu marido. E ele é um homem, sabe, que ama fazer a obra de Deus. E ele tem um coração sincero, ele ama
Ele ama almas. E eu muitas vezes falava assim, vamos parar com esse negócio de evangelismo e vamos focar na base missionária, porque a gente tem muitos projetos para... Ele, não, eu preciso fazer. O Elândio é um ganhador de almas, ele ama estar com as pessoas, ele ama levar a palavra de Deus para essas pessoas, sabe? E aí eu sentia um pouco de ciúme, que eu falava assim, pô, agora só quer saber de base missionária, só quer saber de evangelismo, só quer saber de obra, que se deixar era só obra. Eu falei, meu filho, olha um pouquinho aqui para sua esposa. Mas, brincadeiras à parte, eu admiro o Elândio, sabe? Ele é um homem de Deus. Ele tem um coração sincero. E eu sei que foi Deus que transformou a vida dele, pelo que ele era e pelo que ele é hoje. E hoje nós só somos bem-sucedidos por conta da sinceridade do coração dele. E então eu admiro, sabe, ele muito, porque ele ama fazer a obra de Deus. Ele não consegue ficar parado sem pensar no que ele pode fazer, porque o que ele acha que o que ele está fazendo ainda é um pouco. E eu admiro, eu me emociono, porque eu sei que, de verdade, ele é um homem transformado pelo Senhor e que ama cumprir o chamado dele e a obra que Deus colocou nas mãos dele. Ele é um homem de Deus. Então, assim, eu às vezes, vou dizer para você, eu sinto ciúmes porque ele cuida tão bem das coisas de Deus que eu acho que ele está cuidando um pouco de mim. Mas não é isso, eu sei que não é isso. É porque quando Deus dá algo para alguém, esse alguém ele vai cumprir, pronto, não adianta. Ele está com o espírito de fazer o que Deus manda. Quando fizer algo para Deus, tem que fazer com excelência, né? E com certeza ele faz com excelência. Com certeza ele faz com excelência. Isso é bonito. Ele não mede esforços. Ouvindo a esposa falar, né? Você falar, com certeza ele entende que realmente, de repente, ele não poderia dar atenção a você, mas o amor a Deus é maior. A obra de Deus é diferente, né? E você dentro do lado dele ajudando, poxa. E é isso, cara, que eu amo nele, porque eu falava para Deus, eu quero um marido que ame a sua obra, mais do que a mim. E eu sei que ele ama a Deus. E porque ele ama a Deus, ele vai ser obediente, ele vai ter o caráter de Cristo e ele vai pensar. Ele é um ser humano, ele vai errar, mas ele vai se arrepender e vai se consertar diante de Deus. Hoje a obra já está, não vou falar que está 100%, falta bastante coisa, né? Uhum. Mas qual a necessidade maior da obra? A gente tem uma galera que está assistindo a gente hoje aqui no podcast, quero mandar um abraço para você aí. Você que quer fazer a obra de Deus, você que quer ser um missionário, de repente você não consegue sair de casa, de repente você não consegue, não tem essa condição de ficar longe de uma família, não tem condições de, por parte física, não se levantar de uma cama, de repente não sair para fazer a missão, mas você pode contribuir com missões, né? Como que esse povo ele pode contribuir com missões hoje, ajudar esse local? Então, assim, primeiro a gente precisa das orações para a gente continuar firme e conseguir continuar cumprindo o nosso chamado. E segundo, a gente precisa terminar de construir, né, todo o projeto complexo, da base, né, missionária, porque ainda falta os alojamentos das mulheres, ainda falta a gente terminar a parte do deck, né, que vai ser uma piscina, porque a gente sabe que tem pastores no sertão que não sabem nem fazer um batismo. E aí a gente vai ser uma porta de ajuda também para essa parte, né? Então a gente precisa fazer um deck lá também, para que a gente possa batizar pessoas que vão estar sendo discipuladas pelos missionários que vão estar locais e ajudando as igrejas locais lá, né? Então a gente precisa disso. O mais importante que qualquer outra coisa, a gente precisa de obreiros. O mais difícil para nós são os obreiros. Poucas pessoas se disponibilizam de verdade para fazer a obra. Tem muita gente que se diz, ou foi intitulado missionário, ou se diz missionário, ou diz que tem um chamado, mas na hora que a gente apresenta o projeto, o trabalho, a missão, aí a pessoa, não sei, vou ver, vou orar, para ver se Deus confirma, se Deus dá condição, se Deus não dá condição. Mas, assim, eu e o Elândio, a gente sempre trabalhou.
E a gente sempre teve filho, sempre tivemos nossas obrigações. Mas Deus sempre esteve em primeiro lugar na nossa vida. Então, Deus sempre nos deu a oportunidade de fazer a obra dele. Então, quando você tem o desejo de fazer, Deus ele garante. Mas as pessoas colocam tantos empecilhos, tantas coisas para não ir, que eu, às vezes, eu desacredito que ela realmente tem um chamado, sabe? Porque quando você tem um chamado, que Deus colocou algo nas suas mãos, você simplesmente você vai lá e faz, você cumpre. Quando você... Eu fico pensando assim, igual meus filhos, sabe? Eu tiro como jovens e adolescentes, né? Tipo assim, eu falo assim, vamos para a escola bíblica dominical. Ai, tô cansado, tô com sono, não sei se eu vou. Eu levanto, vamos agora. Mas se eu falasse naquele dia, vamos para a praia, meu filho, eles nem dormem. Aí eu falo a mesma coisa com relação à obra missionária. Muitas pessoas dizem que querem ir. Mas tem tantos empecilhos, porque eu acho que quando você quer ir, você corre atrás, você busca um meio de fazer. E Deus te dá inteligência, estratégia, sabedoria para que você consiga o seu objetivo. Mas eu não sei por que tanta gente bota tanta dificuldade para fazer a obra. E vou falar para você uma coisa que eu, lendo a Bíblia, lá em Samuel, 1 Samuel, eu entendi que a gente deixa de receber as bênçãos que Deus quer. Tá aí. Deus já mandou a bênção abençoar a gente. E lá a gente vai encontrar a passagem de Ana, né, Penina, né, Eucana. A gente vai encontrar essa passagem onde Ana sofria porque não tinha filho, mas ela não sabia ir à igreja, ela não sabia adorar a Deus, ela não sabia colocar a vida, né, nas mãos de Deus e fazer a vontade. E quando ela entendeu isso e fez ali a vontade, recebeu a bênção de Deus, que foi o filho, que foi abrir a madre dela, que foi ali abençoar, né? E a gente às vezes deixa de receber. A gente sabe que você, Elândio, é um e carne, é junto. Então eu peço você um carinho. Posso trazer a Elândio aqui? Pode, claro. Elândio, eu sei que você não veio preparado para sentar aqui. Elba, gente, segura um pouquinho. Eu trouxe você aqui, a galera já viram o seu vídeo, já te conhece, o Natan na descrição. Quero agradecer pelo carinho de ter vindo com a sua esposa aqui. Eu sei que só anda junto, graças a Deus. Assim que nós casais temos que andar juntos, né? Ela falou aqui sobre o que ela mais precisa, a obra de Deus mais precisa lá. Conta para o pessoal o que aquela obra necessita e por que é tão importante. Porque às vezes o pessoal lá fala de Jesus, tem que ir para a igreja mesmo, o pessoal lá, né, sai daqui para ir lá. Por que eu preciso abençoar esse povo? Porque fala um pouquinho para essas pessoas o porquê da obra é tão importante lá no sertão. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? Saudar os irmãos aí, o público com a paz do Senhor. E falar para você que eu estava ali nos bastidores, mas eu estava me emocionando muito aqui com um testemunho da minha esposa, né? E isso é sinal de que Deus, ele realmente se agradou e tem se agradado daquilo que a gente tem feito. E o que a gente faz é só um pouco que a gente pode retribuir a Deus pelo que Ele já fez nas nossas vidas, né? Então, assim, quando a gente fala em necessidade do sertão, necessidade daquele povo sertanejo, muitas das vezes, quando a gente está aqui no sul, sudeste, a gente pensa na carência financeira, a gente pensa logo no dinheiro. E muitas das vezes as pessoas querem suprir essa necessidade dando uma oferta financeira. Não que a oferta financeira não seja importante, mas muitas das vezes, e quase 100% das vezes, as pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam de ouvir a palavra do Senhor. Eu falando para você aqui, eu fui visitar uma das cidades lá, que a gente rodou um pouco lá no sertão, e muita coisa, né? Um carro que eu comprei em 2021, eu fui agora colocar à venda, estava eu fazendo o cálculo lá de quanto que a gente tinha rodado nele no sertão, tá quase 200 mil quilômetros rodados, só de sertão, de conhecer cidades. Então a gente rodou um bocado lá e a gente conhece muito bem aquela realidade. Então uma das cidades, do local que eu fui, uma cidade chamada Bela Cruz,
a gente foi visitar um lugarejo dentro dessa cidade, vai se encaixar no contexto que você me perguntou, e eu fui com o pastor Assis. O pastor Assis, ele é de Manaus, pegou a família dele, colocou numa Kombi e recebeu um chamado de Deus para ir fazer missões no Ceará. E se mudou com tudo que ele tinha dentro de uma Kombi, o que ele disse que tinha, colocou na Kombi, a família, alguns pertences, e foi para aquela cidade. Chegando lá, o padre da cidade escreveu uma carta para ele, dizendo que ele não era bem-vindo naquela cidade e que ele pegasse as coisas dele e fosse embora. Pegasse a Kombi, a família, e fosse para a cidade dele, da onde ele tinha chegado. E esse padre, né, já faleceu, e ele mandou fazer um anúncio no Boca de Ferro da cidade, que na feira tinha um Boca de Ferro, né, que ficava da rádio e tal. Aí, naquele Boca de Ferro, anunciando no Boca de Ferro que ninguém recebesse o pastor na sua casa, porque ele não era bem-vindo na cidade. Caramba. Então você imagina como que foi a dificuldade desse pastor. Mas enfim, o pastor perseverou e, pela misericórdia de Deus, ele está mais de 20 anos na cidade. Alugou um ponto onde que a dona do ponto era o braço direito do padre. E aí ele alugou esse ponto e a mulher era vizinha, morava vizinha, e a palavra foi penetrando e até que alcançou aquela mulher, e hoje ela não é mais, o padre perdeu, e hoje ela é o braço direito mais do pastor da cidade. Enfim, esse pastor construiu a igreja, pela misericórdia de Deus, construiu mais 3 congregações de volta e me levou, no dia que eu fui conhecer, em uma dessas comunidades. E chegando lá, ele me levou na casa de um morador, de um sertanejo, de uma pessoa que estava lá. E o primeiro lugar que ele me levou foi na cozinha da mulher. A cozinha era assim, fora da casa, né? Um fogareiro, a lenha lá e uma panela queimada daquela fumaça da lenha e tal, e o feijãozinho lá cozinhando. E aí eu achei interessante porque ele disse assim: sabe por que eu te levei primeiro na cozinha? Eu não. Porque muitas das vezes eu chego lá e eles não têm o que comer. Então, a primeira preocupação que eu tenho como pastor é chegar na casa deles para saber se eles têm um alimento físico. E aí ele me contou aquela história e tal, e a gente foi para a sala da mulher, e aí fomos orar, e pela minha inocência eu fiz uma pergunta para aquela mulher, parecida com essa que você me fez, e eu perguntei para ela qual era a maior necessidade que ela tinha naquele lugar, achando que ela ia falar algo que estava na minha mente. Ela falou: olha, a maior necessidade que eu tenho neste lugar é da presença de Jesus, para que ele possa alcançar meus filhos. Porque hoje eu sirvo ao Senhor, um dos meus filhos serve, mas tem alguns que estão afastados da presença do Senhor. Isso dentro de uma casa simples, de barro, um chão batido, uma panela de barro, um dia tem almoço, outro não tem. É um tapa para nós, né, que a gente está acostumado com conforto, com a nossa casa, com micro-ondas, com ar-condicionado, com tudo que a gente tem de conforto que Deus tem nos dado, e a gente chega dentro de uma realidade dessa e acha que a maior necessidade que aquela pessoa tem é a necessidade material. E para ela, tão simples, ela não falou que era o material que fazia falta para ela. O que fazia falta eram os filhos dela na casa do Senhor. Então, como eu disse no início, o que as pessoas precisam realmente é de um abraço de Deus. Aonde em Mateus capítulo 4 vai falar que Jesus, no início do seu ministério, ele desceu para algumas cidades e disse que aquela cidade estava habitando sob trevas, mas com a presença dele raiou uma grande luz. As pessoas estão precisando realmente de ver a luz de Cristo Jesus na vida delas. E eu creio fielmente que nós somos esses Cristos que Jesus quer enviar para essas comunidades. A igreja é a presença de Cristo Jesus na face da terra. E quando a igreja não vai lá, infelizmente, são muitas as mazelas. Então, o que é que precisa o sertão? Precisa que a igreja saia das 4 paredes e pise os seus pés com a mensagem de Cristo Jesus, que é uma mensagem que liberta, cura, salva e transforma qualquer realidade que ela entra. É isso que o sertão e o sertanejo precisam. Hoje tem pessoas assistindo que de repente falam assim: eu quero ir, mas eu não sei falar. Eu tô no meu coração aqui doida para ir para esse lugar aí, mas eu não sei. Eu tô precisando de alguém que me ensine. Como que faz para te achar e você ensinar com essa experiência que você já tem, para mostrar como que faz a pessoa formar uma pessoa como obreiro de missão?
Então, se ela quiser, né, se essas pessoas quiserem entrar em contato através das nossas redes sociais, que é @maisvida no sertão, lá vai ter o nosso contato. Todos os eventos que a gente faz no sertão, que a gente faz avanço, sempre tem a parte teórica, justamente que é para isso, que é para não é ensinar, né? É pegar essa pessoa e adequar à realidade que nós vamos estar entrando. De repente, falar do plano da salvação, a linguagem do sertanejo, o testemunho pessoal, como a missionária Cristiane, a minha esposa, falou aqui, através de um testemunho nosso, a gente alcançou uma família e Deus fez um milagre na vida de uma família. E o detalhe naquele dia é que Deus incomodou, me falou comigo, disse: olha, vocês precisam ir junto hoje, que eu quero alcançar um casal com o testemunho de vocês. E aí foi interessante que a gente rodava dentro da comunidade onde nós estávamos e a gente não tinha encontrado o casal e eu orando ao Senhor. Senhor, me mostra esse casal, me mostra esse casal. Até que a gente se parou na frente de uma casa, tinha umas fraldas assim estendidas, aquelas fraldas de pano, né? Aqui ninguém acha mais essas fraldas. E aí o Espírito Santo falou para mim: é aqui. Aí eu bati palma, veio uma jovem senhora, já ainda sonolenta, que era no sono da tarde, após o almoço. O nordestino gosta muito, né, de pegar uma redezinha, deitar e dormir. Até eu mesmo gosto. E aí ela veio meio sonolenta e tal, até meio chateada, porque a gente tinha acabado de acordar ela. Aí falou assim: você tem um minuto para nos ouvir? A gente queria falar algo da parte de Deus para você. Ela: ai, não sei, tal, meio duvidosa, mas Deus falou comigo que era ali. E eu insisti, eu disse: não, mas vai ser rápido. Aí a gente começou a falar, o semblante dela começou a mudar, e aí a história se encaixou. Ela disse: olha, você precisa contar tudo que você está contando para mim, para o meu marido, porque eu quero ir para a igreja evangélica, mas ele, sendo católico, ele não quer ir. E era praticamente o início da nossa história era essa. E aí eu falei com ela e tal, e disse assim: não, faça o seguinte, a gente vai fazer um culto campal mais tarde aqui na praça. Você leva o seu marido, que lá a gente vai contar essa mesma história para ele, vamos contar o que é que Deus tem para fazer na vida dele. E quem sabe Deus faz um milagre. Aí ele foi, quando foi, né, mais tarde, eles chegaram lá, todo arrumadinho agora, todo diferente. E, para nossa surpresa, ficaram lá e no culto todo. E no final a gente foi conversar com eles. E ele tomou a decisão ali na praça e aceitou Jesus e disse que ia andar com a esposa dele, ia caminhar junto. E Deus fez um milagre. Então, como eu falei para você, e vou falar novamente aqui para os espectadores, nós precisamos ir lá como igreja, pisar, ser luz naquela terra, falar da palavra da salvação. E quem vai convencer aquelas pessoas é o Espírito Santo de Deus. De repente, você vai falar a sua história pessoal, como que Deus fez na sua vida, o que é que Ele transformou na sua vida. E através da sua história, ali vai ser uma pregação de vida e Deus vai usar a sua vida. A sua vida, ela é única, pessoal. Eu costumo falar, o chamado de Deus nas nossas vidas, ele é pessoal. Você não pode transformar aquilo que Deus tem na sua vida para a vida de outra pessoa. Você vai falar assim: eu não falo bem, eu vou mandar um missionário Elândio lá, que ele já está acostumado e tal. Não, tem que ser você. Isso. Ele está chamando você. Segundo, ele é intransferível. Você não pode transferir para outra pessoa, como eu já falei. É pessoal, ele chama a igreja, mas a igreja somos nós, não é as quatro paredes. Terceiro, ele falhou a memória agora, mas ele é agora. Você não pode ficar tardando esse seu chamado. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu vou terminar de criar meus filhos. Nós fomos com nossos filhos ainda pré-adolescente e adolescente. Eu vou terminar minha faculdade. Eu tinha acabado de terminar minha faculdade, ela foi iniciar a faculdade dela. Os projetos que nós temos, pessoais, anda paralelo aos projetos que Deus tem em nossas vidas. Mas os projetos de Deus, ele está em primeiro lugar. O nosso fica sempre em segundo plano. Mas o nosso Deus, ele é tão bom, tão tremendo, que ele, além de realizar os dele, ele realiza os nossos. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É fantástico como que Deus faz. A gente foi, desde o início, trabalhando em missões. Terminei minha faculdade, ela terminou a faculdade dela. Nossos filhos ficaram adultos, cresceram. Minha filha casou com um missionário, um advogado. Já está fazendo a segunda faculdade, fiquei sabendo agora há pouco tempo. Meu filho e minha filha passaram na Faculdade Federal de Fortaleza. E está tudo caminhando junto ao projeto missionário. A gente não deixa de fazer e realizar nossos sonhos, nossos projetos,
Às vezes a gente abre mão de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu não exerço a função de profissional de engenharia. Mas uma escolha. Eu escolhi obedecer a Deus e escolhi caminhar com os primeiros projetos de Deus na minha vida. Então, isso aí é prioridade. Se você quiser ir conosco lá no sertão, você vai aprender. Amém. Você vai ter essa oportunidade. Se não quiser ir lá, quiser aprender agora, nos convide, nós vamos aí na sua igreja, de repente, dar um curso de missões, um treinamento, uma tarde. A gente faz a parte teórica, faz uma parte prática dentro da comunidade. Enfim, a gente está aqui, eu creio que Deus nos trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Estou doido para voltar, por sinal, mas eu sei que nós estamos aqui dispostos para trabalhar e disponível. Às vezes a pessoa tem disposição, mas não está disponível. Nós temos os dois. Nós estamos dispostos e estamos disponíveis para trabalhar para o Senhor. Isso aí, estamos deixando aqui, pedindo o produtor para colocar seu endereço, tudo aqui, as informações, tá, do Instagram, telefone, tá tudo aqui, quem que puder e quiser, vai ser Amém. honra e benção. Amém. Agora, Elândio, deixa eu te perguntar, você estava ali nos bastidores ali e viu sua senhora falando um pouquinho e falou de coisa que você nem sabia. Como foi para você saber que ela sentia um pouco de ciúme dessa parte, que ela via esse brilho em você fazendo a obra de Deus? Como foi essa sensação ali naquele momento? Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que o Coruja pergunta tudo. Eu tava ali, eu disse, caramba, o cara pergunta tudo. Mas amém, glória a Deus. E aqui a gente abre o coração também, né? Porque nós somos verdadeiros, a gente não tem nada a esconder, e é muito bom. Assim, para mim foi uma surpresa também, né? Ver ela falando da forma que ela falou. Serve como um combustível para a gente continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou. Porque como ela falou, eu sou apaixonado por ela, mas primeiro eu sou apaixonado por Jesus, que resgatou a minha vida e me deu uma segunda oportunidade de vida. Eu sofri um acidente, como ela falou, que eu quase perdi minha vida. E eu costumo falar que foi um acidente onde quase eu perdi minha vida, que Jesus me alcançou e me deu uma nova oportunidade de vida. E naquele instante ali, eu entreguei minha vida para o Senhor, entreguei minha vida para Deus. E se ele pedir, claro que ele não vai pedir isso, eu pular de um precipício de 200 metros, eu vou fazer isso, porque a minha vida pertence a ele, verdadeiramente. Eu vivi da minha forma, do meu jeito, conforme eu entendia, na força do meu braço, e tudo deu ruim. Tudo deu ruim, era só prejuízo, e o último prejuízo foi quase a minha vida, que o inimigo quase ceifou, né? Então, assim, o que eu faço, e quando a gente faz para Deus, a gente fica tranquilo. Eu sei que ela sentiu um pouco de ciúme, mas Deus, o mesmo Deus que mandou fazer, é o Deus que vai confortar o coração dela. E no final de tudo, né, a gente só vai ter uma vida e passa muito rápido aqui nessa terra, depois a gente vai para a eternidade. E aquilo que a gente tem para fazer hoje, a gente não pode deixar para fazer amanhã, ou então, de repente, querer fazer na velhice e não conseguir mais, e depois vem um tempo de arrependimento. Eu poderia ter feito, eu poderia ter gastado a minha juventude na obra do Senhor, e aí às vezes a pessoa fica tardando tanto, e depois vem a velhice, vem a doença, vem, sei lá, algumas dificuldades não faz. Então, assim, eu amo a minha esposa, né? Assim como a Bíblia diz, se for preciso eu dou minha vida por ela, mas eu não me arrependo do que eu fiz, do que eu faço, porque eu faço para o Senhor, eu faço para Deus, e eu tenho certeza que esse foi passageiro, e depois a gente consegue suprir, né, a necessidade pela misericórdia do Senhor, consegue abraçar, consegue estar junto, consegue caminhar e ser o companheiro que a Bíblia nos manda ser e não deixar nenhuma lacuna na nossa casa, né? Para terminar, qual o seu maior sonho Bem, se você perguntar meu maior sonho hoje, hoje? eu sei que eu tô com meus dias contados aqui no Rio de Janeiro, né? Porque meu maior sonho é voltar para o sertão, para o meu chamado, viver meu chamado. Deus sabe como que está sendo difícil para nós estar aqui, né? Mas, assim como eu gosto muito de me apoiar nas histórias bíblicas. A minha vida é apoiada na Bíblia. E eu sei que, assim como ele levou José para o Egito, ele me trouxe aqui com um objetivo. Não é por acaso que ele me deu sonhos,
me deu visão para ir para o sertão, e de repente a gente estava vivendo plenamente nosso chamado lá, e ele nos permite vir para cá, para o Rio de Janeiro. Porque assim, a Marinha me trouxe, mas quem é meu verdadeiro dono é Cristo Jesus. A Marinha foi só um canal, foi só um instrumento que Deus usou para me trazer aqui para o Rio de Janeiro. E eu sei que ele tem um objetivo nisso, né? Eu estou orando a ele e estou perguntando logo, Senhor, me dá logo esse objetivo, que eu quero logo cumprir, que eu quero voltar. Esse é meu sonho de hoje. Mas o meu sonho maior é conseguir chegar na velhice, lá no final da vida, e olhar para trás e ver que a obra que ele confiou em nossas mãos, ele deu continuidade, e o que a gente viveu em Deus fez total sentido, sabe? Porque muitas pessoas procuram o sentido da vida em várias coisas. Eu encontrei o sentido em viver em missões, em propagar o evangelho. E meu sonho é chegar lá no final, ver meus netos, que hoje já estou vendo, o Gamaliel, né, que tem 1 ano e 3 meses, 4 meses. É chegar lá e ele ser o missionário lá da nossa base. Ele chegar lá nas escolhas que ele tem para fazer e perguntar assim, eu vou para a faculdade ou eu vou para missões? E ele escolher ir para missões. Esse é o nosso objetivo, esse é o meu sonho, né? Ver a semente que a gente lançou, e hoje a gente já tem visto, porque nossos filhos estão encabeçando lá a obra missionária, estão levando o nosso neto, e ver as bênçãos do Senhor alcançando a vida deles e eles dando continuidade naquilo que começou. E eu sei que Deus vai levar eles muito além. Nós fomos lá, Deus deu a oportunidade de a gente construir uma base missionária, mas eles vão conquistar muito mais. Eu estou crendo e estou apostando em Deus que eles são as flechas que Deus nos deu. E eles vão ser lançados, e eles vão conquistar muito mais. Eles vão pisar em lugares que a gente não pisou. Eles vão falar com pessoas que a gente não falou. Eles vão alcançar vidas que a gente não alcançou. Esse vai ser a nossa grande recompensa, fora a recompensa de morar no céu, né? Dessa terra, o nosso sonho é esse. Cris, agora é você, Cristiane. Qual o seu maior... Léo, o microfone. Qual é o seu maior sonho? Tem o sonho do seu esposo, e agora qual o seu maior sonho? Meu maior sonho já foi realizado, né? Era conseguir restaurar a minha família e criar meus filhos dentro, né, do caminho do Senhor. E que nenhum deles se perdesse. Então Deus já realizou. Eu não tenho mais nada para falar assim, Senhor, eu tenho um sonho disso, né? Com muito sacrifício e ajuda do Senhor eu consegui, né, construir e ser a esposa sábia que eu precisava ser, a coluna, criar meus filhos dentro dos princípios, preceitos da Bíblia, conseguir fazer isso. Eu vejo isso como resultado, né? As pessoas dizem, você é muito radical. Se isso é ser radical, então eu fui radical. Em criar meus filhos dentro dos preceitos da palavra de Deus e ver eles hoje envolvidos com a mesma obra a qual o Senhor chamou a mim e chamou meu esposo. Porque a gente cria os nossos filhos, né? A gente apresenta para eles, mas eles ainda têm total liberdade para escolher o caminho que eles querem seguir. E a gente vê os nossos filhos seguindo o caminho que a gente... por onde a gente anda, é gratificante. Então, o Senhor já me deu um presente. Esse, para mim, já foi a realização de um sonho maravilhoso, né? Porque eu não nasci no berço evangélico, como eu disse para você. Meu pai era alcoólatra, usuário de drogas. Nasci num lar totalmente desarranjado. E eu falava que eu não queria a mesma vida para minha família, para minha casa, para o meu lar. E com a ajuda do Senhor eu consegui, né, cumprir aquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Então, para mim já foi um presente que eu não merecia, mas assim mesmo Deus me presenteou. Então hoje sonhe o sonho do seu esposo. Isso aí. Então começa a sonhar como já começaram, a sonhar o sonho dele, e que Deus venha abençoar vocês grandemente. Amém. Que aquilo que Deus colocar no coração de vocês e aonde vocês pisarem sejam bênção, e com certeza está sendo e vai ser mais ainda. Amém? Obrigada. Amém. Gente, você me emocionou, tá? Quero agradecer você que ficou até agora assistindo a gente. Compartilhe esse vídeo, leva para o seu pastor, leva para a sua igreja. Apresenta esses 2 obreiros, esses 2 missionários à sua igreja.
E se você tem um sonho, uma vontade de ser missionário e não sabe como fazer, de repente na sua igreja não tem essa área da missão, conversa com ele, está aqui, né, no rodapé aqui vai estar o endereço, vai estar o contato, entre em contato com eles, leva o contato dele para a sua igreja, com pastores, com certeza vocês vão ser abençoados e Deus vai honrar e vai abençoar vocês. Quero agradecer vocês pelo carinho, quero deixar as portas abertas do Coruja para a hora que vocês quiserem. Amém. E perguntar, a última pergunta, se quer mandar um abraço para alguém, mandar alguma coisa para alguém, falar alguma coisa, dar algum recado. Não, quero mandar Aproveite. um beijo para minha filha, pro meu filho, pro meu neto, pro meu genro. Tô morrendo de saudade, doido para voltar pro Ceará. Eu não achei que eu fosse sentir tanta falta assim desse povo aí, entendeu? Mas eu tô com meu coração apertadinho. Mas já já a gente chega. E aos amigos, né, os irmãos que a gente fez lá também no Ceará, aqueles que nos acompanham, que conhecem a nossa história, a nossa vida, que sabem que a gente tem buscado ao Senhor, buscado fazer a vontade dele, né, com princípios, com caráter, com verdade, e que a gente consiga terminar de cumprir esse chamado, essa obra que o Senhor colocou em nossas mãos. É isso que eu gostaria de dizer, né? Erlande, puxa o Amém. microfone, Erlande, vai lá. Tô doido para fazer perguntas. Gente, eu tô doido para fazer perguntas aqui, mas eu vou me segurar. Deixa para a próxima. Eu queria também mandar um abraço para a galera lá que tem nos ajudado, muito jovem, graças a Deus, que tem se achegado, né? Eu costumo falar, algumas coisas ficam na minha cabeça e eu creio que é da parte de Deus. Deus, ele não junta pessoas, ele junta propósito. As pessoas têm um propósito de alcançar o sertão, juntou conosco e hoje a gente tem um grupo lá, graças a Deus, um grupo forte, que tem dado suporte, tem dado continuidade ao trabalho lá que foi iniciado. E eu queria mandar um abraço, né, para todos eles. Não queria citar nomes, porque vou esquecer, você, né, de repente você é injusto aqui, mas na Marinha a gente fala assim, quem é sabe. Então fica um abraço aí para vocês, para os nossos filhos que estão lá, né, o nosso genro, o nosso neto, família, um netinho com 1 ano e 3 meses, estava na melhor fase da gente curtir. Mas enfim, como eu falei, muitos filhos que a gente tem lá, muitos filhos que a gente ajudou, a gente resgatou, cuidou, tratou e hoje tem andado junto conosco, tem liderado a missão e Deus tem mostrado o propósito na vida deles e é bênção e continue sendo bênção onde vocês estão. Não se prenda só à nossa presença, né? Faça aquilo que vocês já sabem fazer, vão além do que aonde a gente já foi. E deixa Deus usar cada um de vocês. Vocês são bênção aí, foram bênção na nossa vida, é bênção no sertão. E onde Deus os levar, eu sei que vocês são bênção de Deus. Amém? Amém, graças a Deus. Doido fazer uma pergunta. Posso fazer a última pergunta? Faz. Eu vou fazer a última. Que ela falou pra gente o que ela mais gostou em você, a forma Sim. que você faz a obra de Deus, a forma do amor que você tem pela obra. O que você mais gosta nela? Rapaz, é para responder rápido, né? Para responder rápido não dá. Para responder rápido não dá, porque é um contexto, né? Assim, a gente teve 2 fases na nossa vida, como ela falou, do nosso relacionamento. O primeiro foi baseado em razões humanas e que a gente aprendeu na sociedade. A segunda não, a segunda já foi no olhar de Cristo, e aí eu procurei uma esposa fiel a Deus, uma esposa que me passasse confiança, uma esposa que fosse completa, né, em todo sentido no lar, que estivesse do meu lado, e que não me abandonasse nem nos momentos difíceis, nem no momento fácil. E a Cristiane, ela é muito verdadeira, sabe? Ela não tem meio termo. Se ela gostar, ela diz que está gostando. Se ela não gostar também, pode preparar outra coisa. E, tipo assim, eu sempre gosto, né, de caminhar junto com ela. Se ela disser que não vai, aí o negócio já quebrou. Para mim, já não é de Deus. Então, quando ela diz que não vai, dá muito mais trabalho que quando ela diz que dá para ir, tá tudo certo, amém. Mas o que mais me chama a atenção na Cristiane é essa característica dela ser muito verdadeira, né? Ela não consegue esconder, né, os seus sentimentos. Então, e passar essa confiança, né? Eu acho que é o que mais me chama a atenção dela. Poderia falar da beleza, que ela é uma mulher linda, né, maravilhosa, e que eu tive uma grande sorte, né, de Deus, me abençoou muito. Mas não é só isso, né?
Ela é uma mulher completa e uma serva de Deus, apaixonada por Cristo Jesus. E isso eu queria ver nela. Como eu falei lá no início, né? Eu vim lá de Natal aqui para visitar meu filho e ver se realmente ela estava firme nos caminhos do Senhor. E aí eu me apaixonei de novo, mas agora por uma nova Cristiane. E aí a gente voltou, oramos ao Senhor, nos separamos, fizemos tudo de novo, tudo que a gente não tinha feito no início. E Deus nos abençoou. E eu queria dizer para você, hoje eu estou mais apaixonado do que no início. Eu amo você, tá, meu amor? Você é a mulher da minha vida, tenho certeza disso. E é isso. É um contexto, como eu te falei. Eu falei só 50% e se fosse falar mais aqui, eu acho que ia puxar muito. Quero agradecer vocês pelo esse carinho. Amém. Como eu já falei, a Coruja está de portas abertas e vamos fazer missão. Amém. Galera, obrigado pelo carinho. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. É isso aí. Amém. Isso aí. Ah, a caneca é sua, tá? Ele levou a dele, agora você leva a A sua. tua é mais bonita que a minha, não sei porquê. Sou mais bonita. Woo!